Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do momento que você estiver ouvindo este áudio ou assistindo ao vídeo no Instagram. Hoje estamos na nossa leitura semanal do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nós estamos terminando o capítulo 3 da parte 1 do livro, onde essa parte 1 ele vem dizendo as técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. E nessa parte 1 tem 3 capítulos, ele deixa 3 princípios que é sempre bom a gente revisar, virar um mantra na nossa vida para que não esqueçamos. O primeiro princípio que ele deixa nessa primeira parte do livro é: não critique, não condene, não se queixe. O segundo princípio que deixa no livro é de que aprecie honesta e sinceramente. E a gente vai finalizar hoje esse terceiro capítulo da primeira parte, onde o princípio é: desperte um forte desejo na outra pessoa. Inclusive, eu vou registrar aqui que eu tenho trabalhado essa questão de despertar no outro o desejo para que a gente possa conseguir fazer com que se encaminhe os nossos objetivos. E hoje é a nossa última parte da leitura. Então, para você que tem acompanhado todas as leituras, cabe lembrar que o audiobook está no canal do YouTube e os vídeos agora também estão no Instagram meu, Silvano Mota, e no Instagram também do projeto Livro no Ponto. E no Facebook você também encontra. Então não tem desculpa para você que fala: eu não tenho tempo para uma leitura. Então tudo bem, a gente está aqui lendo para você com esse projeto do Livro no Ponto, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E nós vamos então iniciar aqui a nossa leitura de hoje, que é a parte final dessa terceira parte, que começa assim: se depois de ler este livro conseguir uma coisa, um aumento na tendência de pensar sempre segundo o ponto de vista das outras pessoas e encarar as coisas pelo seu ângulo, se obtiver esta coisa, ela facilmente lhe provará que é um dos marcos da sua vida. Considerar o ponto de vista alheio e despertar no outro um desejo de possuir algo não deve ser entendido como manipulação, decorrendo disso que a pessoa fará alguma coisa em detrimento dela e em benefício de quem a persuadiu. Numa negociação, ambas as partes saem beneficiadas. As cartas ao Sr. Vermeulen, ambos, tanto remetente quanto destinatário, ganharam ao trocarem informações. Tanto o banco quanto a Sra. Anderson ganharam com a carta enviada por ela, no sentido de que o banco contratou uma valiosa funcionária, a Sra. Anderson, um emprego ajustado às suas necessidades. E no caso da venda da apólice de seguro ao Sr. Lucas por John, ambos saíram ganhando nessa transação. Ou seja, essa parte do livro que eu estou lendo aqui fala exatamente da leitura da semana passada, que eram 2 cartas. Uma onde uma senhora enviou uma carta a diversos bancos dizendo quais eram os benefícios que o banco iria adquirir ao contratá-la. Então, ambas as partes ganharam. O banco por contratar uma funcionária com aquelas qualidades e ela que se prontificou a começar a trabalhar com o banco. E uma outra carta aqui, que era do Lucas, querendo vender apólices de seguro. Então, ele pensava no que as pessoas desejavam ter. Ambos os lados ganhavam. Então, essa parte do livro fala exatamente que não é um jogo de manipulação, mas é um jogo de ganha-ganha, onde as 2 partes podem ganhar, ser beneficiadas. A leitura continua. Um outro exemplo em que ambas as partes saem ganhando
com o emprego do princípio de despertar um desejo ardente na outra pessoa, vem do Michael E. Winden, de Warwick, Rhode Island, vendedor local da Shell Oil Company. Mike tinha a ambição de ser o vendedor número 1 no seu distrito, mas um dos postos oferecia-lhe obstáculo. O posto era dirigido por um senhor de idade avançada, que de modo algum encontrava estímulo para organizar seu estabelecimento. Dessa maneira, suas vendas caíam em números expressivos. O gerente não dava ouvidos a Mike, que lhe sugeria melhorar o posto. Depois de muita insistência e de conversas francas, que disse não conseguiram demover o senhor, Mike decidiu convidar o gerente para fazer uma visita ao novo posto que a Shell havia inaugurado recentemente na sua região. O gerente ficou tão impressionado com os recursos do novo posto que acabou por limpar e organizar o seu, registrando certo aumento nas vendas. Isso proporcionou a Mike a oportunidade de se tornar o melhor vendedor da sua região. Nenhuma conversa ou discussão o tinham ajudado, mas tão logo despertou um desejo ardente no velho gerente, simplesmente mostrando-lhe o moderno posto, as portas estavam abertas para alcançar sua meta. E ambos, Mike e o gerente, saíram ganhando. A maioria dos homens vai à escola, aprende a ler Virgílio e a dominar os mistérios dos cálculos sem jamais descobrir como funcionam seus cérebros. Vejamos um exemplo. Certa vez, dei um treinamento sobre fala eficaz para jovens universitários que iam entrar para a Carrier Corporation, grande fabricante de aparelhos de ar-condicionado. Um dos participantes pretendeu persuadir os outros a ir jogar basquete, e eis como agiu. Quero que vocês venham jogar basquetebol. Gosto muito desse jogo, mas as poucas vezes que tenho ido ao ginásio não encontrei número suficiente de pessoas para formar um time. 2 ou 3 dos nossos estivemos parte da noite passada jogando a bola de um para o outro, e eu saí com equimose numa das vistas. Desejo que vocês, rapazes, venham amanhã à noite. Eu quero jogar basquetebol. Falou ele sobre alguma coisa que você queria? Você não quer ir para o ginásio a que ninguém vai, não é? Você não se interessa pelo que ele quer. Não deseja conseguir também uma equimose, certamente. Podia ele mostrar-lhe como obter as coisas que você deseja com o uso do ginásio? Seguramente. Mais vida. Provoca um grande apetite. Esclarece o cérebro. Diversões, jogos, basquetebol. Repetindo o sábio conselho do professor Overstreet, primeiro, despertar na outra pessoa um desejo ardente. Aquele que conseguir isso terá o mundo todo ao seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. Um dos estudantes dos cursos de treinamento do autor andava preocupado com um filhinho seu. A criança tinha o peso abaixo do normal e recusava-se a comer. Os pais empregavam um método comum. Brigavam e repreendiam. Mamãe quer que você tome isto e aquilo. Papai quer que você cresça para ser um grande homem. A criança prestou alguma atenção a tais pedidos? Prestou tanta atenção como você e eu prestamos a um simples grão de areia em toda a extensão de uma praia. Nenhum homem com bom senso poderá esperar que uma criança de 3 anos compreenda o ponto de vista de um pai que tem 30 primaveras. Entretanto, era precisamente o que ele estava esperando. Ridículo. Finalmente compreendeu. Disse então para si mesmo: que quer o meu filho? Como poderia unir o que ele quer com o que eu quero? Foi tarefa fácil,
quando começou a pensar sobre o assunto. Seu filho possui um velocípede no qual gostava de passear para baixo e para cima diante da casa, no Brooklyn. Poucas portas abaixo, na mesma rua, vivia um menino grandalhão que costumava fazer o garoto descer do velocípede para passear nele. Naturalmente, o garoto corria, choramingando para sua mãe, e esta tinha de ir tomar o velocípede das mãos do grandalhão e entregá-lo novamente ao filho. Isto acontecia quase todos os dias. Que desejava o garoto? Não é necessário ser um Sherlock Holmes para responder a essa pergunta. Seu orgulho, sua ira, seu desejo de ser importante, todas as mais fortes emoções da sua formação incitavam-no a tomar uma vingança, a dar um soco no nariz do grandalhão. E quando seu pai lhe disse que podia tirar o prestígio do garoto maior algum dia, para isto apenas precisava comer as coisas que a sua mãe queria que ele comesse. Quando seu pai lhe prometeu isso, desapareceram todos os problemas alimentares. O menino começou a comer espinafre, salsichas, peixe salgado, tudo, enfim, somente para se tornar bastante forte a fim de surrar o grandalhão que o havia humilhado várias vezes. Depois de resolver tal problema, o pai encontrou-se diante de outro. O garoto adquirira o hábito, não muito santo, de urinar na cama. Dormia com a avó pela manhã. Esta despertava e, sentindo o lençol molhado, dizia: "Veja, Johnny, o que você fez novamente esta noite." Ou seja, tinha um problema que ele não queria comer e agora tinha um segundo problema, que ele acordava com a cama toda molhada junto com a avó. E ele, por certo, respondia: "Não, eu não fiz isso. Foi a senhora quem fez." Repreensões, castigos, humilhações, admoestações reiteradas de que sua mãe não queria que ele fizesse aquilo. Nenhum desses processos fez com que a cama de Johnny amanhecesse seca. Perguntavam seus pais: como conseguiremos fazer com que esse garoto não urine mais na cama? Quais eram os seus desejos? Primeiro, queria usar pijama como o papai, em vez de camisa de dormir como a avó. Esta, que já estava farta daquilo, ofereceu-se para comprar um pijama caso Johnny não urinasse mais na cama. Segundo, queria possuir a sua cama própria. A avó também não fez objeções. Sua mãe o levou a uma loja no Brooklyn e, piscando para a vendedora, disse-lhe: "Este pequeno cavalheiro pretende fazer algumas compras." A vendedora fê-lo sentir-se muito importante, perguntando: "Como posso ajudar, jovem?" O garoto tornou-se um par de polegadas mais alto e respondeu: "Desejo comprar uma cama para mim." Quando lhe foi mostrada uma que a mãe queria que fosse comprada, ela piscou novamente para a vendedora e o garoto acabou convencido de que devia comprá-la. A cama foi entregue no dia seguinte e, à noite, quando o pai chegou em casa, o garoto foi recebê-lo à porta gritando: "Papai, papai, venha ao meu quarto ver a minha cama que eu comprei." O pai, olhando a cama, obedeceu ao conselho de Charles Schwab, foi sincero na aprovação e pródigo no elogio. "Você agora não vai molhar a sua caminha, não é?" perguntou. "Oh, não. Eu não urinarei na minha cama." O garoto fez a promessa, envolvendo seu orgulho. Era a sua cama. Ele, e apenas ele, havia comprado. E estava agora usando o pijama, como um homenzinho. Queria proceder, pois, como o pai, e assim fez. Um outro pai, K.P. Duchamp,
engenheiro especialista em telefones e estudante do meu curso, não conseguia que sua filhinha de 3 anos de idade se alimentasse pela manhã. Todos os métodos usuais de repreensões, ameaças, castigos redundaram em fracasso. Então, os pais perguntaram a si mesmos: como podemos fazer com que ela queira isto? A garotinha gostava de imitar a mamãe, para se sentir maior e crescer. Assim, certa manhã, os pais a colocaram numa cadeira e deixaram que ela mesma preparasse a sua alimentação. Justamente no momento psicológico, tendo o pai entrado na cozinha quando ela estava fazendo os preparativos, a menina exclamou: "Oh, olhe, papai, hoje eu mesma estou preparando o meu mingau de aveia." Nesse dia, comeu 2 pratos de cereais sem a menor coação, pois estava interessada. Havia se sentido importante ao fazer sua alimentação matinal. Encontrou o seu meio de autoexpressão. William Winter frisou certa vez que a autoexpressão é uma necessidade dominante da natureza humana. Por que nós não podemos empregar a mesma psicologia nos negócios? Atenção agora a esse final da leitura. Quando temos uma ideia brilhante, em vez de apresentá-la a outra pessoa como nossa, por que não a deixamos cozinhar e misturar a ideia? Essa pessoa vai encará-la como sendo dela mesma. Gostará e comerá 2 pratos da nossa ideia. Lembre-se, primeiro, despertar na outra pessoa um ardente desejo. Aquele que conseguir isto terá o mundo ao seu lado. Aquele que não conseguir trilhará um caminho isolado. Princípio 3. Desperte um forte desejo na outra pessoa. E assim a gente termina a leitura dessa semana, dessa primeira parte do capítulo. Muito importante esse final, né, de tentar se colocar no lugar da outra pessoa, oferecendo os pontos que são de mesmo objetivo da pessoa e seu, né? Persuadir não é impor, não é convencer. Volto a falar, é o jogo do ganha-ganha. Os 2 lados podem ganhar com essa negociação. Muito boa leitura. E aí, resumindo essa primeira parte para finalizar, princípio 1, não critique, não condene, não se queixe. Princípio 2, aprecie honesta e sinceramente. E o princípio 3 e final dessa primeira parte é desperte um forte desejo na outra pessoa. Semana que vem a gente volta, já agora iniciando a leitura na parte 2 do livro, que fala 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Até lá. Tchau, pessoal.